Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 28. Paulo em Roma. Neste capítulo de Atos 28, veremos que este capítulo apresentará Paulo em Malta e, finalmente, chegando em Roma. Enquanto viajava para Roma como prisioneiro, Paulo naufragará e chegará a uma ilha. Após uma navegação cheia de problemas, que acabou culminando no naufrágio que vimos, os tripulantes conseguem chegar a Malta e são bem recebidos pelas pessoas. É importante falar que tudo isso aconteceu no inverno, por isso os problemas na viagem, os 90 dias presos em Malta e a insistência de Paulo para que não seguissem a viagem. É digno ressaltar também que era um total de 276 pessoas que foram bem recebidas pelos habitantes da ilha. Nesta ilha, ele será picado por uma cobra logo ao desembarcar, ao pegar madeira para a fogueira, mas ficará ileso e curará muitos que estavam doentes. Paulo será levado até Roma, onde ficará em prisão domiciliar por 2 anos, ensinando e testificando sobre Jesus Cristo. Contexto histórico. Em Atos 27 podemos ver uma parte da viagem de Paulo até Roma. O caminho que ele fez de Cesareia até Roma é marcado por dificuldades e obstáculos. Ele irá de Cesareia até uma ilha, chamada Malta, inicialmente. Paulo está acompanhado por Lucas e Aristarco. Deus falará com Paulo e uma tempestade se abaterá sobre o navio, os fazendo achar que morreriam em meio a tudo aquilo, mas Deus, através de um anjo, dirá a Paulo que o levará em segurança até Roma. E isso dá novo ânimo não só a Paulo, mas a todos no navio, desde que ninguém abandone o plano, o navio, o que Deus disse que faria. Uma ilha chamada Malta. Versículos 1 e 2. E eles tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. Esta é a 5ª seção nós, em Atos, ver nota em Atos 16 verso 10, e se estende até o versículo 16. O naufrágio ocorreu em Malta, uma pequena ilha ao sul da Sicília. Paulo é picado por uma cobra. Versículos 3 ao 5. E, tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque, apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Embora atualmente não existam cobras venenosas em Malta, isso não significa que não houvesse nos dias de Paulo. A fauna e a flora mudam com o tempo. Os habitantes de Malta, aparentemente, pensaram que a vingança. Paulo não sofre danos pela picada da serpente. Ele cura enfermos. Versículos 6 ao 12. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias.
o Senhor fez com que Paulo escapasse ileso da mordida da serpente. Devido a esse fato, tanto ele quanto os demais tripulantes do barco passaram a receber favores por parte dos habitantes da ilha. Ele, impondo as mãos sobre o pai de Públio, principal homem da ilha, o mesmo foi curado. Sendo assim, os demais da ilha, que estavam enfermos, foram até ele e também foram curados. Após 3 meses, partiram em um navio de Alexandria. Paulo em direção a Roma. Versículo 13. De lá nós buscamos uma bússola, e chegamos a Régio. E um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. Puteoli, um grande porto no sul da Itália, era dedicado ao transporte de grãos do Egito para Roma. Paulo atende ao pedido dos irmãos. Versículo 14. Onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma. Não se sabe como os irmãos chegaram pela primeira vez a Puteoli, tal como não se sabe como os cristãos chegaram pela primeira vez a Roma. Talvez judeus em Puteoli tenham feito contato com cristãos de outra parte que passavam de viagem pelo porto. Os irmãos de Roma vêm vê-lo. Versículo 15. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas, e Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. Os irmãos de Roma desceram pela via Ápia a 2 pequenas cidades, Praça de Ápio e 3 tabernas, para saudar e animar Paulo antes de sua chegada a Roma. J. Polio sugere que esses 2 grupos de cristãos representassem diferentes igrejas domésticas de Roma. Paulo passa a morar sozinho. Versículo 16. E, quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho, com o soldado que o guardava. Enquanto sob custódia romana, Paulo parece ter morado por conta própria e às próprias custas, versos 23 e 30, guardado apenas por um soldado. Nada mais sabemos a respeito de seu contato com o governo romano ou do desfecho de seu caso. Esse versículo é o fim da última seção nós no livro de Atos. Paulo recebe os judeus de Roma. Versículos 17 a 20. E aconteceu que, após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: Homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Essa é a última vez em Atos que Paulo inicia seu ministério em uma nova cidade. Como de costume, ele começou contatando os judeus. Visto estar sob custódia, Paulo convidou os líderes judeus para visitá-lo, em vez de ir à sinagoga deles. Os judeus de Roma querem ouvi-lo. Versículos 21 e 22. E disseram-lhe: Nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque, quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Os judeus em Roma tinham ouvido a respeito da seita do cristianismo, Atos 24 verso 14, mas não haviam recebido nenhuma palavra oficial de Jerusalém sobre Paulo. Essa falta de comunicação entre Jerusalém e Roma pode ter sido causada pelo inverno, ou pode indicar que os líderes judeus em Jerusalém tinham perdido o interesse no caso de Paulo, uma vez que ele agora estava fora da vista deles, além de sua jurisdição e, provavelmente,
não mais lhes causaria problemas. De qualquer forma, os cristãos de Jerusalém sabiam mais da situação de Paulo do que os judeus incrédulos. Ver Atos 28 verso 15 nota. O testemunho acerca de Jesus. Versículos 23 e 24. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Como o Cristo ressurreto no caminho de Emaús, Lucas 24 versículos 13 ao 35, Paulo mostrou como a lei de Moisés e os profetas apontaram para Jesus como o Messias de Deus. O coração está endurecido. Versículos 25 ao 27. E, discordando uns com os outros, eles partiram. Após Paulo falar uma palavra, bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. E vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Lucas identifica o momento decisivo na discussão como sendo a declaração desafiadora do apóstolo de que o Espírito Santo bem falou por meio do profeta Isaías sobre a obstinação espiritual de Israel. Uma vez que Paulo disse isso em resposta àqueles que não criam, verso 24, naquilo que ele dizia sobre Jesus, sua citação do profeta implicava claramente que a vinda de Jesus Cristo e sua rejeição pelos judeus foram preditas no Antigo Testamento. Os gentios ouvirão. Versículos 28 e 29. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Sobre a salvação de Deus sendo enviada aos gentios, ver notas em Atos 13 versos 46 e 47, e Atos 18 verso 6. Paulo em Roma. Versículos 30 e 31. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus, e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. O livro de Atos termina de uma forma inesperadamente inconclusa. Paulo permaneceu preso por 2 anos inteiros. Durante esse tempo, ele viveu às próprias custas e tinha permissão para receber visitantes, aos quais proclamava sua mensagem abertamente sem nenhum homem o proibindo. A tradição da Igreja muito sustenta que Paulo foi decapitado durante a perseguição instigada pelo imperador romano Nero, 64 ou 65 d.C. Paulo pode ter sido executado em Roma após os 2 anos inteiros. No entanto, Eusébio, o historiador da Igreja, acreditava que Paulo foi libertado do aprisionamento romano, mas acabou sendo preso novamente em data posterior, enviado para Roma e executado. O fato de Lucas não escrever sobre a execução de Paulo tem levado alguns eruditos a concluir que o evangelista escreveu o livro de Atos antes da execução de Paulo. Todavia, é possível que Lucas tenha escolhido não discutir os detalhes da morte do apóstolo, porque seu objetivo era mostrar que Deus havia cumprido seu propósito para o apóstolo, levar o evangelho aos gentios. A pregação de Paulo dia e noite na sede do pagão Império Romano garantiu que o cristianismo viesse a se tornar um fenômeno internacional, não apenas uma anomalia religiosa regional. Conclusão. Concluindo o último capítulo do livro de Atos, vemos como Deus livra Paulo em diversas oportunidades, tudo para cumprir a sua vontade na vida desse grande homem separado por seu filho para a obra missionária.
Deus salva toda uma tripulação, os levam até uma ilha e os fazem serem bem recebidos por bárbaros, que os tratam com gentileza e amor. Uma tempestade, uma cobra e uma ilha. Paulo passa por diversos testes da parte de Deus, e em todos é aprovado. Na tempestade, dificuldades comuns da vida, ele ouve a voz de Deus e obedece. Na cobra, ataques de Satanás, ele não dá valor, sacudindo o ataque no fogo do espírito de sua vida. E na ilha, tempo de Deus, onde Paulo exerceu o seu sacerdócio ao curar e libertar a vida daqueles moradores de Malta. Paulo agora está pronto para chegar a Roma, e viver seus últimos dias na tranquilidade de sua casa, recebendo os irmãos e sim, completando sua carreira e guardando a sua fé. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.